Essa é a primeira parte de 3 vídeos em uma série completa que você nunca viu. Ao longo dos séculos, poucos personagens bíblicos geraram tanto fascínio e especulação quanto os enigmáticos magos do Oriente. Presentes apenas em 12 versículos do Evangelho segundo Mateus, esses homens misteriosos chegaram a Jerusalém guiados por uma estrela, questionaram o rei Herodes sobre o nascimento do rei dos judeus, e após encontrarem o menino Jesus, ofereceram-lhe presentes simbólicos antes de partirem por outro caminho, desaparecendo do texto sagrado tão subitamente quanto surgiram. Mas quem eram eles, afinal? Esta é uma pergunta que atravessa culturas, épocas e tradições religiosas. Seriam reis, como canta a tradição cristã popular, astrônomos da antiga Babilônia, sacerdotes do zoroastrismo, profetas estrangeiros guiados por Deus? Ou apenas figuras simbólicas representando a busca da humanidade por respostas divinas? O objetivo deste vídeo é mergulhar profundamente nesse mistério. Vamos analisar os relatos bíblicos e as tradições posteriores, estudar o contexto histórico, explorar evidências arqueológicas e culturais, investigar as raízes linguísticas e os símbolos envolvidos, e, acima de tudo, buscar compreender o que essa visita inusitada revela sobre a mensagem mais ampla do nascimento de Cristo. Porque, em meio ao povo de Israel, tão acostumado às profecias messiânicas, quem reconhece o nascimento do Salvador são estrangeiros do Oriente. O que significa essa aparente contradição? E o que isso nos diz sobre como Deus se comunica com o mundo? A figura dos magos não é apenas um enigma histórico, mas também um espelho da nossa própria jornada espiritual. Eles representam buscadores, pessoas que olham para os céus em busca de sinais, que interpretam símbolos e tomam decisões com base em fé, coragem e sabedoria. Eles são, em essência, peregrinos da verdade, atravessando fronteiras e enfrentando perigos movidos por algo maior: a esperança de encontrar o Messias prometido. Desde as primeiras comunidades cristãs até os dias atuais, a história dos magos tem sido reinterpretada, adaptada e recontada de múltiplas formas. Na tradição ocidental, eles ganharam nomes: Gaspar, Melchior e Baltazar, foram transformados em reis, representando os 3 continentes conhecidos na época: Europa, Ásia e África. Seus presentes, ouro, incenso e mirra, passaram a simbolizar aspectos profundos da missão de Jesus. Suas imagens povoam presépios, canções e lendas natalinas. Mas será que isso corresponde ao que Mateus realmente quis dizer? Ao longo deste vídeo, vamos organizar nossa investigação em capítulos temáticos, cada um dedicado a um aspecto diferente dessa fascinante narrativa. Vamos explorar a origem do termo magos e sua conotação no mundo antigo, o contexto político, religioso e cultural da época do nascimento de Jesus, o papel das estrelas e da astronomia na antiguidade, o significado teológico dos presentes oferecidos, a transformação da figura dos magos nas tradições cristãs ao longo dos séculos, as possíveis conexões com outras culturas, religiões e tradições espirituais. Este vídeo não se propõe a encerrar o mistério, mas sim a aprofundá-lo de forma inteligente e respeitosa. A proposta não é dar respostas fáceis, mas abrir caminhos de reflexão, onde história e espiritualidade se encontram. Conectaremos passado e presente, teologia e ciência, escritura e cultura, sempre com um olhar investigativo, mas também reverente diante dos mistérios da fé. E por que isso importa? Porque os magos do Oriente continuam a nos ensinar. Eles nos mostram que a verdade pode ser buscada de várias formas, que Deus fala através de símbolos, que é possível encontrar luz mesmo em caminhos não convencionais. Eles nos lembram que não é preciso estar dentro das estruturas religiosas para reconhecer o sagrado, e que às vezes, é de fora que vem a reverência mais pura. No final, a pergunta que fica não é apenas quem foram os magos do Oriente, mas sim, quem somos nós diante do rei que nasceu? Estamos buscando? Estamos dispostos a seguir os sinais, mesmo quando isso nos leva a caminhos desconhecidos? Então, aperte os cintos da curiosidade, prepare seu espírito investigativo e venha comigo nessa jornada reveladora. A história que começa com uma estrela pode muito bem terminar com uma transformação profunda na maneira como você entende a Bíblia, e a si mesmo. A história dos magos do Oriente está registrada em apenas um dos 4 evangelhos canônicos, o Evangelho segundo Mateus. Mais especificamente, no capítulo 2, versículos de 1 a 12. Essa narrativa, apesar de breve, está repleta de simbolismos, tensões políticas e enigmas que desafiam intérpretes há séculos. Vamos fazer a leitura do trecho na versão Almeida Revista e Atualizada.
Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Mateus 2 versos 1 e 2. Desde o início, a narrativa já nos surpreende. Mateus, um evangelho voltado majoritariamente a judeus, introduz estrangeiros gentios, magos vindos do Oriente, como os primeiros a reconhecerem Jesus como rei dos judeus. Isso não é um detalhe trivial. Em um mundo dividido entre judeus e gentios, o autor já aponta para a universalidade da salvação. O termo magos, do grego magoi. A palavra usada no texto original é magoi, um termo grego derivado do persa antigo magus, usado para descrever sacerdotes da religião zoroastrista, sábios versados em astronomia, astrologia, interpretação de sonhos e fenômenos celestes. Em outros contextos, o termo podia se referir também a mágicos, feiticeiros e até charlatães, como Simão, o mago, Atos 8 verso 9. Contudo, aqui, o uso da palavra está claramente ligado a um sentido respeitoso. Homens sábios, estudiosos do céu, vindos de terras distantes, guiados por um sinal extraordinário. A narrativa continua. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e, com ele, toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Mateus 2 versos 3 e 4. Herodes, conhecido por seu caráter paranoico e violento, vê a pergunta dos magos como uma ameaça direta ao seu reinado. Ao saber que eles buscavam um rei dos judeus recém-nascido, seu medo se intensifica, pois qualquer figura messiânica podia provocar agitação popular e desafiar sua autoridade. Note que os líderes religiosos judeus sabiam a resposta correta à pergunta dos magos. Eles citam a profecia de Miqueias 5 verso 2, dizendo que o Messias nasceria em Belém. E, no entanto, nenhum deles se move para ir até lá. Esse é um dos contrastes mais chocantes do texto. Os que conheciam as Escrituras não agiram. Os que vinham de longe, guiados por uma estrela, caminharam com fé. E, tendo ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela, que viram no Oriente, os precedia até que, chegando, parou sobre o lugar onde estava o menino. Mateus 2 verso 9. Aqui, a estrela ressurge como um sinal sobrenatural, agora se movendo de forma não natural, o que indica que se trata de um fenômeno providencial, não apenas astronômico. Ela os guia diretamente até o local onde estava Jesus, não mais uma manjedoura, mas uma casa, como indica o versículo 11. E, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Mateus 2 verso 11. Esse momento é profundamente simbólico. 3 estrangeiros se prostram diante de um bebê em uma casa humilde e o adoram. Essa cena ecoa profecias messiânicas do Antigo Testamento, como Isaías 60 verso 13 e Salmo 72 versos 10 e 11, que falam das nações trazendo presentes ao rei ungido. Os presentes, ouro, incenso e mirra, são carregados de significados espirituais e teológicos. Como veremos em detalhes no capítulo 6, esses itens revelam aspectos da identidade e missão de Cristo. Sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Mateus 2 verso 12. O aviso recebido em sonhos reforça que esses homens estavam em sintonia espiritual, receptivos à voz de Deus. E sua decisão de não voltar a Herodes não apenas protege a criança, mas mostra que sua lealdade estava com o céu, não com os poderes terrenos. É curioso notar que nem Marcos, nem Lucas, nem João mencionam os magos. O Evangelho de Lucas, por exemplo, nos dá outra perspectiva do nascimento de Jesus, com anjos e pastores, mas sem nenhuma referência à estrela ou aos magos. Isso levanta questões teológicas e literárias sobre a intenção de Mateus ao incluir esse relato. Seria para destacar que os gentios reconheceram primeiro o Messias? Ou para mostrar que a salvação não se limita a Israel? A narrativa dos magos em Mateus é breve, mas repleta de riqueza. Em poucas linhas, ela conecta profecia, cosmologia, poder político e espiritualidade. Mostra que a verdade divina pode ser reconhecida por aqueles que não pertencem ao povo da promessa, mas que estão atentos aos sinais do alto. Revela também o contraste entre os religiosos que sabem, mas não buscam, e os estrangeiros que não sabem tudo, mas se colocam em movimento. Os magos do Oriente nos ensinam, desde o início,
que buscar a verdade exige fé, humildade e disposição para seguir sinais, mesmo quando nos levam a caminhos desconhecidos. Para compreendermos quem poderiam ser os magos do Oriente, é essencial situá-los no contexto histórico, político e geográfico da época do nascimento de Jesus. Os detalhes do mundo antigo revelam nuances importantes que nos ajudam a entender melhor a identidade desses misteriosos visitantes. O Oriente na época de Jesus. No mundo do Novo Testamento, a expressão Oriente não é apenas um ponto cardeal. Refere-se a terras localizadas a leste da Judéia, mais precisamente, regiões como a Babilônia, a Média, a Pérsia e até a Arábia. Esses territórios, hoje representados principalmente pelo Irã, Iraque e parte da Síria, formavam um bloco de civilizações milenares, altamente desenvolvidas em conhecimento astronômico, matemática, religião e filosofia. A tradição judaica já havia tido contato profundo com esses povos, principalmente durante o cativeiro babilônico, quando os judeus foram exilados para a Babilônia no século 6 a.C. Foi nesse período que Daniel, por exemplo, serviu na corte real e interagiu com magos, astrólogos e sábios do Oriente. Daniel 2 verso 2. Essa convivência criou um intercâmbio cultural e religioso, deixando marcas tanto no pensamento judaico quanto na religiosidade oriental. Não é de se estranhar, portanto, que homens do Oriente tivessem algum conhecimento sobre profecias judaicas e estivessem atentos a sinais celestes relacionados à vinda de um rei especial. No tempo do nascimento de Jesus, o Império Romano dominava a Judéia. Herodes, o Grande, era o rei nomeado por Roma para governar a região, embora fosse odiado por muitos judeus por sua crueldade e por não ser de linhagem davídica. Ao leste do Império Romano, no entanto, havia um império rival, o Império Parta, herdeiro do Império Persa e um dos principais potenciais orientes mencionados por Mateus. A Pártia era uma superpotência, frequentemente em conflito com Roma, com a qual dividia uma longa e tensa fronteira. Os magos, nesse caso, poderiam ter vindo da Média ou Pérsia, regiões controladas pelos partas. Lá, os sacerdotes zoroastristas, também chamados de magos, detinham grande poder, não apenas espiritual, mas também político. Eles influenciavam diretamente a escolha e a legitimação dos reis partas. Essa possibilidade adiciona uma camada geopolítica à visita dos magos a Jerusalém. Imagine o impacto que isso teria. Altos representantes de uma nação rival de Roma chegando a Jerusalém perguntando por um novo rei dos judeus. Não é à toa que Herodes e toda Jerusalém ficaram perturbados. Mateus 2 verso 3. Na tradição persa, os magos eram uma casta sacerdotal da religião zoroastrista, conhecida por seu saber sobre os astros, os sonhos e os mistérios do universo. Esses homens não eram simples observadores do céu, mas conselheiros reais, interpretadores de presságios e estudiosos do divino. Diferentemente dos magos que aparecem em outros contextos bíblicos, como Simão, o mago, Atos 8, que era visto com desconfiança, os magos do Oriente de Mateus são apresentados com dignidade e reverência, o que sugere que o autor os considerava legítimos buscadores da verdade. Durante o exílio babilônico, muitos judeus permaneceram no Oriente mesmo após o fim do cativeiro. Com o tempo, formaram comunidades significativas em cidades como Babilônia e Nínive. Essas comunidades preservavam as escrituras, as tradições e, principalmente, as profecias messiânicas. É possível que os magos tivessem acesso a esses textos e fossem influenciados por eles. Um dos textos que pode ter chamado sua atenção é Números 24 verso 17. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Essa profecia, atribuída a Balaão, um vidente estrangeiro, fala de uma estrela que surgiria de Jacó, Israel, apontando para a vinda de um governante. É plausível imaginar que, ao observar um fenômeno celestial incomum, estudiosos do Oriente ligassem esse sinal a tal profecia messiânica. Algumas descobertas arqueológicas reforçam a presença e influência dos magos e astrólogos na Antiguidade Oriental. Tábua astronômica de Sippar, Babilônia. Registros de conjunções planetárias e eclipses usados para prever eventos importantes. Inscrições partas e persas mencionam conselheiros reais chamados de magos como figuras de prestígio. Arquivos do Templo de Uruk e Nippur, documentos que indicam observações astronômicas e seus significados religiosos. Esses registros mostram que o Oriente estava intensamente preocupado com os céus, não apenas como ciência, mas como meio de comunicação divina. Para eles, estrelas, eclipses e conjunções não eram apenas fenômenos físicos, mas mensagens dos deuses.
O mundo do nascimento de Jesus era um caldeirão geopolítico. Roma dominava o Ocidente, mas o Oriente ainda pulsava com sua própria força, sabedoria e espiritualidade. Nesse cenário, a chegada dos magos do Oriente não é apenas um detalhe exótico da história do Natal, mas um ato carregado de significado político, teológico e espiritual. Ao virem do Oriente, esses homens cruzaram fronteiras geográficas, religiosas e culturais, e, com isso, trouxeram a mensagem de que o nascimento de Jesus não era um evento local, mas universal. O rei que nasceu não era apenas o rei dos judeus, mas o rei que o céu anunciou ao mundo inteiro. Entre os elementos mais intrigantes da narrativa dos magos do Oriente está a estrela que os guiou até Belém. Esse fenômeno celeste tem despertado a imaginação de estudiosos, cientistas, teólogos e místicos ao longo dos séculos. O que exatamente foi essa estrela? Um corpo celeste natural? Um milagre sobrenatural? Uma metáfora teológica? Ou talvez, de forma surpreendente, tudo isso junto? Mateus 2 verso 2 registra a fala dos magos ao chegarem a Jerusalém. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E mais adiante, no versículo 9, a estrela, que viram no Oriente, os precedia até que, chegando, parou sobre o lugar onde estava o menino. O texto dá a entender que a estrela apareceu no Oriente, os motivou a viajar, tornou-se visível novamente ao deixarem Jerusalém, moveu-se diante deles, parou sobre o local exato onde estava Jesus. Essa sequência não corresponde aos movimentos conhecidos de estrelas fixas ou planetas. Por isso, há quem interprete a estrela não como um fenômeno astronômico natural, mas como uma manifestação sobrenatural, uma espécie de estrela-milagre. Contudo, há também teorias astronômicas plausíveis que merecem ser consideradas. Diversos astrônomos e historiadores tentaram identificar eventos celestes reais que poderiam explicar a estrela de Belém. Aqui estão os principais candidatos. 1. Conjunção de Júpiter e Saturno, 7 a.C. O astrônomo Johannes Kepler, no século XVII, sugeriu que a estrela poderia ter sido a rara conjunção tríplice entre Júpiter e Saturno na constelação de Peixes, um alinhamento que ocorreu 3 vezes no ano 7 a.C. Essa conjunção teria sido visível no Oriente Médio e era considerada, na astrologia antiga, como um sinal de grandes eventos ligados ao povo judeu. Júpiter era o planeta dos reis. Saturno, ligado à proteção de Israel. Peixes, signo associado ao povo judeu. Essa configuração teria, portanto, sido altamente significativa para astrólogos orientais. 2. Conjunção de Júpiter com Vênus, 3 a.C. Outro evento sugerido foi a brilhante aproximação entre Júpiter e Vênus em junho de 2 ou 3 a.C., que teria produzido uma estrela dupla extremamente luminosa. Esse fenômeno teria sido visível no céu do Oriente e poderia simbolizar a união de realeza, Júpiter, com beleza ou maternidade, Vênus. 3. Estrela nova ou supernova. Há também a hipótese de que os magos tenham visto uma supernova, a explosão de uma estrela, visível por semanas ou meses. Os registros chineses e coreanos mencionam possíveis estrelas novas entre 5 e 4 a.C., o que levanta a possibilidade de um sinal real e impressionante no céu da época. 4. Cometa. Alguns sugerem um cometa como possível explicação. Contudo, cometas eram tradicionalmente associados a desgraças e más notícias, o que torna improvável que os magos o vissem como um sinal de nascimento real e positivo. Além disso, cometas se movem de forma previsível, mas não param sobre um local específico, como indica o relato de Mateus. Mesmo que houvesse um fenômeno astronômico real por trás da estrela, Mateus claramente escreve seu evangelho com intenções teológicas. Ele deseja mostrar que o nascimento de Jesus foi marcado por um sinal celeste divinamente orquestrado, reconhecido não por autoridades religiosas, mas por estrangeiros observadores dos céus. A estrela, nesse sentido, cumpre uma função simbólica. Ilumina os que estão longe da verdade. Guia os humildes em busca de Deus. Confunde os poderosos e os religiosos que não interpretam os sinais espirituais. Essa ideia ecoa o Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E também Romanos 1, verso 20, que diz que os atributos invisíveis de Deus se reconhecem claramente, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A estrela também pode ser interpretada à luz de profecias do Antigo Testamento, como Números 24, verso 17.
Uma estrela procederá de Jacó, um cetro subirá de Israel. Essa profecia, proferida por Balaão, um profeta estrangeiro, tem sido interpretada tradicionalmente como uma alusão ao Messias. O fato de a profecia vir de um gentio e de ser compreendida por gentios como os magos cria uma ponte importante na narrativa. A revelação de Deus não está limitada a Israel. Diante das limitações das explicações astronômicas, muitos estudiosos concluem que a estrela de Belém deve ser vista como um milagre, uma manifestação divina guiando os magos com precisão. Isso se alinha com o estilo do evangelista Mateus, que frequentemente mostra Deus agindo sobrenaturalmente para cumprir suas promessas. Neste caso, a estrela não seria apenas um corpo celeste, mas uma luz orientadora providencial, como a coluna de fogo que guiava o povo no deserto. Êxodo 13, verso 21. Assim, a estrela seria a presença de Deus conduzindo buscadores até seu filho. A estrela de Belém continua a brilhar nos céus da curiosidade humana. Seja como um fenômeno astronômico extraordinário, um milagre singular ou um símbolo profundo, seu papel é claro: guiar os que têm olhos para ver e corações dispostos a seguir. A narrativa dos magos nos lembra que Deus pode usar a criação, estrelas, céus, sonhos, sinais, para falar conosco. Mas também que a verdadeira luz não está no céu, mas em um menino, em uma casa simples, em Belém. E você? Está atento aos sinais que o céu, ou sua consciência, te mostra? Ou será que, como Herodes, prefere ignorá-los por medo de perder o trono interior?